Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ana Lívia, para aqueles que ainda não me conhecem, sou supervisora dos laboratórios de mineralogia e argamassa da ABCP. Em nome da associação, quero dizer da satisfação de tê-los conosco para essa excelente palestra, que tem um tema muito importante: o consumo mínimo de cimento no concreto, uma visão realista. O objetivo é discernir sobre o tema que envolve o consumo de cimento em traços de concreto, desde aspectos históricos, normas nacionais e internacionais vigentes e, principalmente, aspectos práticos, que o nosso palestrante tem muita bagagem, no que tange parâmetros de durabilidade e vida útil de estruturas de concreto. A BCP, para aqueles que ainda não conhecem, é o braço técnico da indústria brasileira do cimento e completa neste ano 85 anos de vida. E ao longo de todo esse período, por intermédio de seus laboratórios de excelência e suas atividades de capacitação e projetos de desenvolvimento no mercado de sistemas e soluções à base de cimento, vem auxiliando a construção civil para que ela apresente a cada dia mais qualidade, durabilidade e principalmente inovação. Nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, Informa Markets, promotora das duas maiores feiras de negócios de cimento e concreto, que são a World of Concrete, de Las Vegas, e o Concrete Show. E também ao SNIC, que é o Sindicato Nacional das Indústrias de Cimento. Para a palestra de hoje, que terá uma duração de 45 minutos, com mais 15 minutos para perguntas, temos a presença do nosso renomado amigo Carlos Brits. Carlos Brits é pós-doutor em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, sócio-diretor na empresa Brits Consultoria e parceiro da PhD Engenharia e da GPID Consultoria de Projetos. Professor assistente do Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP, na área de patologia. No curso de especialização da Escola Mackenzie, na área de tecnologia, e nos cursos de pós-graduação e extensão de extensão continuada, e do grupo IDD, Patologia e Engenhosidades. Tem uma larga experiência na área de engenharia civil, com ênfase em materiais e componentes de construção, atuando principalmente nas áreas de tecnologia dos materiais e sistemas de inspeções e diagnósticos de manifestações patológicas em estruturas de concreto armado. Atuando em diversas obras de destaque no panorama nacional. Temos hoje conosco, nos assistindo, mais de 100 profissionais. Maior parte são engenheiros civis, estudantes de engenharia, tecnólogos, técnicos de edificações, oriundos de diversos estados brasileiros, representando distintas empresas entre construtoras, cimenteiras, concreteiras, institutos de ensino, entre outras. Nosso muito obrigado pela presença. E agora alguns avisos. As perguntas já poderão ir sendo formuladas pelo chat da plataforma para serem respondidas no período destinados ao debate. E o participante receberá, após o término da palestra, um link para download da apresentação, que ficará disponível por 24 horas. A gravação da palestra estará disponível no canal da ABCP no YouTube, após 48 horas do término desse evento. E agora a palavra é sua. Muito obrigada, Carlos. Tá sem. Deixa eu ver, não, abri aqui, tá? A gente não tem tanta experiência aqui, né? Sim, As sim. lives aí é complicado. Não, eu queria agradecer muito inicialmente aí o convite da BCP, né? Eu tenho uma estima muito grande pela BCP, uma grande consideração, você sabe disso, né? Inclusive a gente já fez bastante trabalho junto. Sim.
o Arnaldo, que é um grande colega também, né? O Arnaldo Batagim, que sempre me ajudou, e quando eu tenho dúvidas, não tenho vergonha de falar, eu procuro vocês mesmo, né? E trabalhos aí especiais e normais, né? O Flávio Munhoz também, que eu tenho muito apreço, foi meu colega também em estudos, o Peck, né? O Marcelo Peck me ajudou muito no meu doutorado, o Planelis, quer dizer, vocês são uma equipe hoje aí de primeiro mundo aí na BCP, né? Então, inicialmente, queria agradecer esse convite e acho que já podemos iniciar, né? Não sei, a gente Sim, já pode já tocar o pode, barco pode aqui. Tá, iniciar. Eu tá. vou ficar aqui no. Legal, qualquer Obrigada. coisa eu peço Boa ajuda aí. apresentação. Tá Obrigado, bom, boa então. Valeu. apresentação. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui só para me ajeitar aqui. Bom, vamos lá. Então, esse assunto, ele foi um convite que eu tive do Arnaldo Batagim para falar aqui sobre consumo mínimo de cimento no concreto. Essa palestra nasceu do último Ibracon, que foi até uma provocação no quadro de temas controversos. E assim, o que eu queria explanar aqui, nós fizemos um estudo para esse assunto, mas que nem é uma palestra, eu estou depois à disposição para discutir algum tema. A gente não é dono da verdade também e não sabe tudo, e a gente está aqui para realmente conversar nesses 45 minutos sobre esse tema, que é um tema aí que carece algumas colocações aí de vários especialistas, é um tema controverso, então assim, a gente vai procurar aqui colocar uma visão realista de alguns pontos de vista aqui sobre o tema, tá? Então vamos lá. É, Vamos começar aqui, né? Só... Inicialmente, queria fazer uma reflexão, né? Eu também estudei bastante, já fui aluno do professor Paulo Heleno, que eu queria mandar um abraço aqui, e muitas vezes na aula ele comentava, né? Nós temos parâmetros na norma, né? Principalmente a norma 12655, que é a de preparo e controle do concreto, tem a 6118, né? Que é mais do projeto, que são dos projetistas, né? Tem a 14931, que é de execução. Quer dizer, nós temos aí um elenco de normas aí que o engenheiro tem mais afinidade. Tem a 7212, tem as ligadas às concreteiras, etc. Né? E aí, por vezes, é uma discussão até no meio acadêmico, né, e no profissional também. Eu estabeleço uma relação água-cimento na norma, né? E também estabeleço um consumo de cimento, né? Mas como é que eu meço isso, né? Como é que é possível olhar porque o que que a gente, como é que a gente controla o concreto, né? Geralmente a gente faz o controle de recebimento no estado fresco, por meio de, diria até uma análise visual, se ele não está segregado e exudado, e também pelo seu abatimento, né, que é a consistência, existe norma específica para isso, que é a 8953. Eu posso medir massa específica, temperatura, área aprisionada em obra? Posso. Geralmente, mais em obras de concreto massa, bloco com gelo, a gente também associa numa amostragem menor isso, né? E se é um concreto alta tensão, vou medir o diâmetro, vou medir o espalhamento dele, que tem vários ensaios atrelados a isso, não só o espalhamento, né, mas tem outros também da norma 15823, que é uma norma aqui no Brasil referência para concreto condensado. Mas assim, isso, e depois a gente mede as propriedades, vamos dizer, né? Então a gente está vendo as características dele ali no estado fresco e nós vamos medir as propriedades no estado endurecido, né? Que seria a resistência mecânica, modularidade. A gente consegue medir, mas se a gente receber um concreto, vamos dizer assim, com a relação ao cimento não correto ou com o consumo não correto, não dá para saber. Nós vamos saber depois de uma forma indireta pela resistência à compressão, por alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, a gente já tem ali um certo gargalo, né, para a gente conseguir mensurar algumas coisas de norma, tá? Mas isso é uma reflexão, nós vamos discutir daqui a pouco, tá? Então, como é que é feito o controle? A gente geralmente tem uma empresa contratada, acreditada, né, para fazer esse tipo de ensaio, pode ser a própria BCP, a Falcon Bauer, tem a Testin, a Teste, tem uma série de empresas no Brasil, tem, né, estou citando algumas aqui que está mais acostumado em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E eles são coletados corpos de prova, esses corpos de prova são dimensionados a quantidade e o seu aspecto, né? Se é 10 por 20, etc., porque a maioria, às vezes é um piso, a gente vai fazer corpo de prova cúbico, prismático, né? E a gente costuma medir outras coisas aí, se é um concreto destinado a pisos, por exemplo. Né? Certo. Isso a gente controla na obra, né? Mas nós não temos bola de cristal, que nem eu disse, para olhar um concreto. O que nós sabemos, né?
essa relação água-cimento vem de um estudo lá do Abrams, né? Que é um estudo que eu particularmente já tive acesso aos artigos originais, às publicações originais. Ele fez 50 mil corpos de prova para chegar num consenso que a relação água-cimento tinha uma referência, tinha uma relação com a propriedade mecânica do concreto. Então, ele sabia que se essa relação quanto menor, tenderia a dar menor porosidade, maior capacidade do concreto, e, em consequência, maior resistência, né? E o módulo está ligado a isso em outras coisas que não é o escopo aqui da palestra, mas a quantidade de pasta, a teor de argamassa, né? E está também um pouco ligado com a resistência. Mas eu não consigo olhar um concreto. É consenso do ramo da engenharia, da nossa área de ciências materiais, que a gente sabe disso, né? Que se eu tenho uma menor relação ao cimento, tudo é melhor, né? A resistência, o consumo, vamos discutir daqui a pouco, né? Pode ser maior, né? Por causa que é inversamente proporcional. Então, assim, a relação ao cimento, nós concordamos que é um parâmetro, isso é indubitável, é indiscutível que a relação ao cimento é um parâmetro importante tanto para as questões mecânicas do concreto quanto para as questões de durabilidade e vida útil, né? Isso já é um consenso no meio técnico e até no meio acadêmico também, profissional. Mas aí a gente fica pensando às vezes, né? Se eu não consigo ver numa obra a relação ao cimento, eu não consigo saber, não dá para eu saber quanto ainda, não dá, né? Existe algumas, eu já vi algumas apresentações que diz, né? Que pode saber a quantidade de águas, um caminhão betoneiro, tem aspectos geológicos que dá para aplicar, mas vamos dizer o feijão com arroz normal, né? Aí eu fico pensando às vezes, né? Se a pessoa também quer ter tanta certeza, será que controla no lugar que é para controlar, né? Porque na obra já chegou, né? Se tem algum problema, não dá para a gente salvar, às vezes, dependendo do caso, se tem uma água de corte e tal, mas se for um erro grosseiro, eu não consigo mais salvar. Aí eu estou, talvez, uma oportunidade, uma pessoa perguntou, mas não dá para saber, ué, vai na usina e confere. Entendeu? Assim, é possível a gente deslocar, fazer uma inserta numa usina, as portas estão abertas lá, e a pessoa vê. Ah, eu quero ver dosar o traço, vamos ver se vai colocar água mesmo, vamos ver se vai ter a quantidade de cimento. Hoje tem usinas automatizadas, tem usina de tudo quanto é tipo, então não custa nada também a pessoa fazer uma visita numa usina e ver. Às vezes, se ela está querendo um determinado tipo de controle, só vai conseguir visualizar durante a pesagem a dosagem do caminhão betoneiro. E é comum muitas empresas, eu visito muito usina e vejo o pessoal fazendo obras grandes de infraestrutura, concreto com gelo. Geralmente tem lá um fiscal da construtora, ou um consultor contratado por ela para verificar os traços, verificar as pesagens, dá para conferir o relatório de pesagem, dá para conferir a umidade da areia. É aqui que é o coração, né? A partir do momento que eu dosei direito o caminhão, a probabilidade de dar um problema na obra é infinitamente menor, ou até, não gosto de falar essa palavra, até evitar o problema, né, no caso, mas minimizar com certeza, né? Então, seria uma forma de controle, né? O que a gente tem que controlar, né? Eu consigo ver tudo hoje, né? Até câmera a gente tem dentro da onde pesa o cimento para ver se ele não caiu para fora, se, né? Se nós temos balança de precisão, nós temos tudo, nós temos um índice de erro aqui bem baixo, né? Assim, a gente tem uma variação hoje pequena, né? Numa dosagem dentro de uma usina, né? Então hoje é tudo automatizado praticamente, né? A maioria das usinas hoje são automatizadas. Se não for também não tem problema se uma togou, se alguma coisa, a gente tem que controlar pela massa. E isso tem que ser controlado, o ser humano consegue fazer isso e, se caso houve um erro, paciência, tira lá da balança e pesa de novo e faz o concreto direito, né? E senão, depois, como eu falei, pode dar um problema que requer um reforço estrutural ou comprometer a durabilidade do elemento estrutural, né? Onde nós temos que controlar, né? Isso é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco, que é essa área, né? Às vezes a gente tem automação, mas mais para frente aqui na palestra a gente vai falar, né? Esse é o redosador, que é hoje isso é o gargalo das concreteiras, né? Que a gente vai falar aqui mais adiante, né? Assim, tudo gira em torno da água, né? Eu dei uma palestra recentemente para a CTE em redes e eu falei bastante da água, né? Se a água é o maior benefício do mundo, né? A gente bebe, a gente não vive sem água, o concreto também não, porque a gente usa um cimento hidráulico que a água reage com o cimento e endurece, é o pó mágico, né? E vira uma pedra artificial e depois ela resiste à própria água, né? Sem se dissolver, vamos dizer assim. Então, é, ela é maravilhosa, mas por outro lado, se eu coloco água a mais, ou se eu tenho uma presença de água, que nem a Ana sabe,
eu tenho todas as reações químicas aí para durabilidade. Eu tenho reação agregada, eu tenho corrosão, eu tenho heterogênita tardia, eu posso ter um monte de coisa. E água a mais para o concreto não é legal, que nem a gente falou, né? Ele costuma perder aspectos de desempenho. E saindo um pouco assim do que a gente vai comentar do consumo de cimento, né? Não, independentemente do consumo de cimento, né? A gente esqueceu algumas, desculpa, né? Assim, nós temos que seguir algumas regras básicas, né? Eu posso ter 200 quilos de cimento, ou 600, ou 500, ou quanto quer, e tem que adensar do mesmo jeito, desde que não seja um concreto autoadensado. Então, isso não tem nada a ver. Os aspectos executivos para fazer uma boa estrutura, para ter durabilidade, para ter vida útil, para ter desempenho, ele tem que ser adensado da mesma forma, né? A gente vai falar disso no final também, né? E tem que ser curado. Aqui eu estou colocando uma foto que o texto da 14931, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Paulo Helene, ele estava fazendo texto, a gente discutiu algumas coisas. Tem que ter a cura primária. Isso aqui é lá no interior de São Paulo, umidade relativa baixa, temperatura alta, vento, nem acabou a laje, ele está com uma VAP, é a cura primária. Eu tenho que criar umidade relativa artificial. Não tem jeito para compensar para a taxa de evaporação ser menor. Tem artigos da BCP falando isso, que se a taxa da evaporação for maior do que 1 quilo por metro quadrado por hora, muitas vezes a gente sabe que fissura por retração. Então, assim, eu estou compondo aqui para restabelecer esse nível que é necessário. Então, eu tenho que curar o concreto. Isso não tem nada a ver com o consumo de cimento, né? E depois eu tenho que fazer a cura secundária dele, né? Que ao tato eu coloco, sei lá, uma manta, encharco, aí tem várias coisas na norma. Eu posso fazer uma piscina, que nem foi aqui no rink de patinação de Canoas, deixamos lá 7 dias. A 14931 é bem clara, né? Curar até 15 MPa, fala do elemento, fala do tipo de cura, vai estar mais detalhado ainda agora. Você pode fazer várias coisas, mas o que você tem que curar, isso também não tem nada a ver com consumo de cimento. Tem que curar do mesmo jeito, né? Assim, então, assim, o que eu quero deixar claro aqui, né, é uma associação de coisas, né, tanto do material quanto a execução, o projeto, tudo está interligado, né? Mas como as normas tratam o tema durabilidade quando a gente fala de consumo de cimento, né? Assim, nós fizemos uma pesquisa recente de várias normas aí, né? Eu vou citar algumas aqui, né? Então, assim, quando ela fala de durabilidade, duas coisas que eles batem bastante, né? Que é a qualidade do concreto e a espessura de cobrimento. Todas as normas raciocinam assim praticamente, todas, todas, todas. Não interessa se era da Ásia, da Europa, de qual continente ela é, se é americana. Então, elas têm duas vertentes. A qualidade do concreto. O que ele fala? Quando ele fala qualidade do concreto, que a gente traduziu aqui para o português, é a resistência mecânica, é o FCK, porque ele associa o FCK. Vai aparecer lá um índice em NPA, o PSI, né? O que ele faz? Ele associa o 30, 40, o 20 NPA, o 50, 60. Quanto maior a resistência mecânica, indiretamente ele sabe que a relação aquecimento vai ser menor, diretamente, né? Desculpa, que a relação aquecimento vai ser menor, que eu vou ter uma menor porosidade. Isso é o primeiro parâmetro que ele associa com durabilidade. Tá? E até agora não falou de consumo de cimento, tá? Ele está falando qualidade do concreto, ok? E segundo, ele fala da espessura de cobrimento. Então ele associa tanto a qualidade do concreto quanto a espessura de cobrimento. É óbvio que nós estamos, vamos pegar aqui um caso de veturação clássico, corrosão de armaduras. É instintivo que se eu tiver um menor cobrimento, eu tenho uma menor vida útil, porque ele parte do pressuposto que com a entrada de agentes agressivos, eu vou demorar um menor tempo para migrar, para alcançar a armadura e começar desencadear, vamos dizer, né, uma reação química de corrosão de armadura. Ao passo que eu tenho um cobrimento maior, eu posso demorar mais, então vou ter mais durabilidade e, em consequência, maior vida útil, que é a medida temporal da durabilidade. Ninguém falou de consumo de cimento também aqui, tá? Até agora. A gente vai começar a ver como as normas fazem. Então, vai ficar claro, é qualidade do concreto e espessura de cobrimento, tá? Alguém pode falar, a qualidade do concreto também é porosidade, mas tudo está relacionado, como é que as normas pensam? Eles não põem lá. Algumas são mais detalhadas, colocam lá permeabilidade, índice K, coloca outras coisas, mas todos vão relacionar com a resistência mecânica com o MPa. Então, por exemplo, se a gente pegar uma norma que é bem detalhada, bem legal essa norma, que é a BSN, que é a British Standard e o Eurocode junto aí, 206, o que eles fazem? Essa aqui é uma tabela que está reproduzida, né, para uma vida útil não menor que 50 anos, né? Então, eles classificam, diferente do Brasil,
ele classifica a classe de agressividade dele é pelo mecanismo de deterioração. Então, por exemplo, essa primeira classe aí, ó, corrosão induzida por carbonatação, ele pega e coloca algumas classes. Aí depois, corrosão induzida por cloretos, ele pega e classifica de outra forma. Aqui no Brasil, a gente classifica pelo ambiente agressivo, diferente, rural, eu vou mostrar daqui a pouco. Industrial, não, aqui ele vai pelo mecanismo de deterioração, é o modo deles, né? Não tem certo ou errado, é a forma que ele faz. E olha que interessante, o que ele faz aqui? Ele relaciona, aqui em cima, são as espessuras de cobrimento. Eu deixei em inglês mesmo, porque é original, para não traduzir, para não ter problema, tá? Então, ó, ele vai de 15 milímetros com o ΔC, lá, né, com a variação que a gente tem, até 50. Então, quando ele começa com 15 milímetros, ele está lá, se eu vou pegar aqui, vamos pegar aqui nessa linha aqui do XC3, por exemplo. Ó. Aqui com 20 milímetros, eu tenho que usar um FCK de 40 MPa, com 50 milímetros de cobrimento. Né? À medida que eu aumento a espessura de cobrimento, desculpa, 40, aqui é cilíndrico e cúbico, tá? É 40 no cilindro, no cilindro e 50 no cúbico, né? Ele está falando para a gente, ó, se eu tiver 20 milímetros de cobrimento, um FCK, se fosse aqui no Brasil, de 40 MPa, eu tenho uma relação de aquecimento de 0,45, 340 kg de cimento. Ao passo que eu aumento, que eu quase mais que dobro o cobrimento, ele já permite eu usar um 25 MPa com a C065. Quer dizer, e ele dá um consumo de cimento ali, 340 kg e 260 kg. Mas se a gente for fazer conta, isso ele está parametrizando, é isso que é importante deixar claro aqui, o consumo de água por metro cúbico, praticamente, se você for ver. Então, ele não está preocupado com o consumo de cimento. Isso é consenso. É indubitável, como eu disse no início da palestra. Ele está preocupado com relação ao abastecimento. Isso que é importante para a durabilidade. Tá? Agora, é óbvio que eu vou mostrar uma tabela que a gente criou aqui daqui a pouco. A gente tem um consumo mínimo para reproduzir numa usina. Eu não estou fazendo num laboratório. Eu preciso produzir o concreto. E tem uma hora que eu tenho um limite de água por metro cúbico. Eu não consigo fazer com uma quantidade muito baixa por causa de outras coisas da produção do concreto em linha em betoneira, em caminhão betoneira, transporte, etc. Tudo bem? Aqui é a continuidade dessa tabela. Então, ele sempre e ele dá também à medida do ponto que vai a classe de agressividade vai se tornando pior, mais agressiva, ele dá um limite aqui também. Esse aqui eu não consigo fazer com menos de 4 centímetros de cobrimento, que equivale à classe 4 aqui no Brasil. Aí ele dá alguns parâmetros de relação ao cimento e é lógico que o consumo de cimento vai subir. Mas que nem eu volto a falar, ó, se eu tenho 340 kg de cimento a 605, ele está admitindo aqui que a tua relação ao cimento vai ser o seu consumo de água por metro cúbico é da ordem de 170 litros, que é baixo. A gente vai discutir daqui a pouco. Para a linha de produção, nós vamos discutir. Vamos falar daqui a pouco. Também depois está aberto as perguntas. Vamos lá. Lembra que a gente está numa linha de produção e o Brasil é continental. Nós estamos falando do sul até o norte. Do nordeste até o sudeste. Então, é assim, a gente tem limitações nacionais. Nós temos condições climáticas. Aqui em São Paulo, no sul, eu diria, nós conseguimos fazer linha de produção com 175 litros aí. Beleza, tudo bem, vamos fazer. Mas vai no Rio de Janeiro, vai lá no Aracaju, no Sergipe, vai nesses lugares, no Amazonas, e vê se consegue fazer com menos de 200 litros de água. Não dá para fazer. Nós temos clima, nós temos aspectos agregados, nós temos uma série de outros intervenientes que eu não consigo fazer. E aí nós vamos discutir. Se a gente fixou a relação ao abastecimento, como é que a gente faz com o consumo? Nós vamos olhar daqui a pouco. Então, assim, aqui é passível de justificativa usar uma variação de cobrimento, desde que eu quero usar um cobrimento menor, tudo bem, eu vou aumentar a qualidade do concreto, eu aumento o FCK. Eu vou usar um cobrimento maior, eu posso diminuir. No Brasil é permitido isso? Não, não tem essa variação. Aqui tem. Aqui o que a gente pode fazer? A gente tem que usar o cobrimento, a gente vai ver como é a norma brasileira. Vamos lá. E o ACI 318, essa última versão de 2019, ele também vai por deterioração, sulfato, gelo e degelo, que tem assim, casos muito particulares no Brasil, corrosão e etc., né, contato com água. Então, ele dá uma série de parâmetros lá, é legal, até dá índice de sulfato, a 12655 também tem isso aqui.
e aproveitando o incêndio, nós vamos fazer, está abrindo aí uma nova revisão da norma, a gente vai melhorar ainda mais a norma, a gente vai introduzir um anexo de durabilidade para solos agressivos, alguma coisa nesse sentido, nós vamos melhorar ainda mais isso, tá? Então, ele dá uma série de parâmetros aqui, dividido nessas classes de agressividade, para depois relacionar com a mesma coisa. Ele relaciona com relação ao cimento e com o FCK de qualidade do concreto. Então, por exemplo, o S1 lá é a C05 para 4.000 PSI. Certo? Então, assim, mas aqui ele não dá consumo de cimento. Claramente, nessa tabela que eu coloquei, não. Mas dentro do ACI 318, tem várias páginas lá, eu já discuti com o Arnaldo Batagini sobre isso, e ele sabe também, não sei se ele está assistindo, até queria mandar um abraço, queria uma referência aqui para a gente, que tem casos lá particulares que ele dá um consumo de cimento mínimo. Mas também por quê? A gente vai ver de onde saiu o consumo de cimento mínimo. Os artigos originais aí, alguns artigos, né, que discutem isso. Porque ele está parametrizando com a relação ao cimento o consumo de água por metro cúbico. Então, ele dá uma ideia ali do consumo de cimento mínimo, que também é obrigatório. Não, vamos ver daqui a pouco também. Vamos ver o que a norma brasileira fala. Como é que o Brasil raciocina quanto a isso, né? Como é que a gente faz aqui no Brasil? Nós temos uma norma 12655, a última versão de 2015, e temos uma 6118 que elas se conversam, tá? Que era de 2014, tá? E tem uma 14931 que acaba fazendo uma compilação onde interessa de algumas partes dessa norma, que é a parte de execução. Então, pressupõe que você fez um bom concreto, sobra para executar direito. Depois a manutenção. A gente raciocina assim. Então, a norma brasileira é assim. A nossa classe de agressividade ambiental é por tipo do ambiente, vamos dizer assim, né? Então, nós classificamos como 4 a 5 tipos aqui. Rural, submersa, urbana, marinha, industrial, respingo de maré. A agressividade, de uma forma qualitativa, é fraca, moderada, forte e muito forte. Tá? Então, por exemplo, nós aqui está preocupado se é corrosão por carbonatação, por cloreto, se é fertilizante, que é um outro pepino, entendeu? Não. Ele está preocupado com o tipo de agressividade, o tipo que eu digo ambiente agressivo, tá? E aí ele relaciona com o risco também qualitativo de deterioração da estrutura. Então, por exemplo, nós estamos em São Paulo, aqui que eu estou em São Paulo. Vamos classificar como moderada, 2, urbana? Pode ser. Ou pode ser que algum outro projetista entende que naquele ambiente que tem uma forte incidência industrial, é a classe forte 3. E se a gente estiver lá perto da praia que tem respingo de maré, ou a gente entende que está na frente da praia e o projetista entender que tem que classificar como 4, que é um risco de deterioração elevado, tudo bem. Conversa com o cliente e vai classificar assim, e a norma é assim. Nós criamos o IBRACON, também aqui fazer um adendo, ele criou um documento que é uma explicação da BNT 6118, dessa parte, com exemplos. É bem legal isso aí. Não sei se todos conhecem. Quem não conhecer pode procurar no site do IBRACON. É comentários da revisão da norma brasileira BNT 6118. Eu participei disso aí também, junto com o professor Paulo Guilherme, e uma série de outros profissionais. A gente dá uma série de exemplos dessas classes de agressividade. Então, assim, é bem legal isso aí para a interpretação. Ok? Mas o que importa aqui é que a gente classifica qualitativamente, tá? Depois nós fazemos uma correspondência daquela classe de agressividade, que agora aparece ali na horizontal, aqui ela está na vertical, esse 1, 2, 3 e 4 em romano, ela aparece agora na horizontal e nós fazemos uma classificação, uma relação, uma correspondência dessa classe de agressividade com a qualidade do concreto. E aí sim, o que nós estamos preocupados aqui, né? Com a relação ao vascimento, quando ele é concreto armado, que é o CA, o CP, né? E concreto protendido. E aqui é a primeira vez que aparece essa questão do consumo de cimento, que tem lá fora. Tem lá fora, que nem eu mostrei. Tem no Eurocode, tem no ACI, tem em todo lugar. Mas o que é indubitável, que nem falei desde o começo da palestra? É a questão da relação ao cimento. E aí ele dá alguns parâmetros de consumo de cimento. E aqui que foi quando entrou isso aqui foi um pouco controverso, eu não estava participando, mas a gente está aqui para discutir o tema. Então ele parametriza lá. Se é 0,45, eu tenho um consumo de cimento maior ou igual 360 quilos, eu tenho maior ou igual 320 quilos, maior ou igual 280, até 260 a norma permite fazer numa classe de agressividade. Vamos dizer, com a C065. E aí ele faz também igual as normas lá de fora, ele dá classe para você de resistência mecânica. C20, C25, C30, C40. Então, falar, eu entendo que, né, classe 4, então tem que ser um concreto de 40 MPa. O que ele está falando? Eu quero um concreto mais compacto, um concreto com
menor porosidade, e de tabela vai vir esse consumo de cimento, por quê? Porque ele quer o 0,45, né? Então, se eu fizer aqui 360 quilos, né, vezes 0,45, vai dar um consumo de água por metro cúbico de 162 litros, que é relativamente baixo. É difícil fazer. Então, também, se você quer discutir durabilidade, nem vamos conversar, então, de consumo de cimento. Vamos conversar de relação água-cimento. Se você for seguir a relação água-cimento, então, consequentemente, você vai ter consumo, né? Porque você não vai conseguir produzir. É difícil, né? E depois ele ainda faz uma outra correspondência, não está na mesma tabela, dessa classe de agressividade, que é aquele 1, 2, 3 e 4, desculpa, com o tipo de elemento estrutural, ele faz uma correspondência com o cobrimento nominal. Então, aqui ele estabelece um cobrimento mínimo. A nona brasileira, infelizmente, não sei se no futuro vai poder fazer isso, porque é possível comprovar isso até no meio acadêmico, e depois por via de protótipo até profissional, é possível a gente falar que se eu tenho um cobrimento maior, eu poderia diminuir a resistência, mas aqui não. Aqui parte do princípio no Brasil que eu sou obrigado a usar um cobrimento mínimo para certa classe de agressividade, independentemente da resistência. Agora, recentemente, nós vimos que teve uns pilares que ganhou o prêmio da CI, que era de 90 MPa, 100 a 90 MPa, 90 a 100 MPa, desculpa, inclusive foi feito ensaios na BCP de módulo cidade, aí, com o pessoal do módulo. Um abraço aqui para o Rubens Curti, que participou disso também. E ele deu 100 MPa, e, na verdade, a pessoa tem que usar o cobrimento lá, classe 3, por exemplo, que foi classificado, classe 2, de 25 milímetros. Né? Ah, mas podia ser um cobrimento menor? Do ponto de vista de durabilidade e vida útil, poderia ser discutível, mas depois tem também, me perdoa aqui que eu não falei no começo, tem questões de incêndio. Eu tenho que também compatibilizar com a norma de incêndio. Se na durabilidade eu tenho uma sobra para o incêndio, eu tenho uma resistência mecânica muito elevada, eu poderia sim pensar em ir pela norma de incêndio, vamos supor, 35 milímetros. Mas o incêndio permitia 25 milímetros, por exemplo. Eu tenho 10 milímetros que eu poderia reduzir relacionado somente com a propriedade mecânica. No Brasil eu não posso fazer isso, então eu teria que ir para o 35. Tá? É isso que eu quis dizer aqui. E aí, discutindo isso aqui, né? Então, esse é o tema da nossa apresentação, né? Então, eu tenho aqui na norma, tá? Isso é na tabela 2. Eu tenho alguns valores de consumo de cimento mínimo na tabela, mas após a tabela eu tenho essa frase aqui, que talvez algumas pessoas não leram ou leram e não sei, não quiseram seguir, mas fala lá, ó. Atendidos os critérios de projeto da 6118, durabilidade de estruturas é altamente dependente das propriedades do concreto. Por quê? Qualidade, espessura de cobrimento, relação ao cimento, etc. Aí me diz, ensaios comprobatórios do desempenho da durabilidade do concreto frente ao tipo e ao nível de agressividade previsto em projeto devem estabelecer os parâmetros mínimos a serem atendidos. Na falta desses e devido à existência de uma forte correspondente entre a relação ao cimento e resistência à compressão do concreto, que é 50 mil corpos de prova do Abras, e sua durabilidade, permite-se adotar os requisitos mínimos expressos na tabela 2. São esses. Mas ninguém impede você de usar um consumo de cimento menor do que está ali, ou até, quiçá, uma relação com cimento diferente, desde que você apresente ensaios comprobatórios de durabilidade, etc, etc, etc. É possível isso, e isso pode ser analisado por um profissional competente, e discutido com o projetista, e aplicado, e feito protótipo, monitoramento, você pode fazer o que você quiser. E a norma permite isso, a norma não está fechada para isso. Agora, o problema é que a maioria das pessoas não fazem isso. Então, para a gente ter um parâmetro, nós estabelecemos a relação ao cimento e colocamos uma recomendação ali de um valor, desculpa, de consumo mínimo de cimento, porque está ligado ao consumo de água por metro cúbico. Eu acredito que quem pensou nisso está pensando no consumo de água. Vou mostrar daqui a pouco por quê. Abrindo um adendo aqui, eu queria falar dos colegas da Votorantim, até conversei com um colega um pouco antes da palestra, né? Eles criaram um tipo de concreto, que hoje é de linha deles, que é esse Spectra, estão fazendo obras com isso. Esse tipo de concreto é não sei se chegou a ser uma patente deles, mas eu não vou mostrar o concreto aqui, porque é do portfólio deles, e tem confidencialidade nisso. Eles fizeram um concreto de 40, 50 MPa, e para justificar o traço deles, eles fizeram uma série de ensaios de durabilidade. Na BCP também. Em outros laboratórios, na Falcon Bauer, sei lá, repetiram, fizeram exaustivamente, envolveram o meio acadêmico e etc., e fizeram um concreto de acordo com a norma brasileira.
ipsis, eles seguiram lá a norma. Então, eles estão fazendo ensaio de durabilidade. Então, eles fizeram resistência, compressão, módulo. Primeiro, eles estão falando para você aqui que eles estão garantindo. Depois, eles fizeram difusão de cloreto, absorção de água, uma série de ensaios que a norma pode prever, e de acordo até com normas internacionais, alguns, e eles fizeram. E beleza. E fizeram também o concreto de referência à norma, e o deles talvez foi melhor em alguns, em outros equivaleu. E aí, tudo bem. Ele está fora de norma? Não. Porque a norma está falando aqui que pode fazer isso. Está aqui, ó. Está aqui. Depois a tabela 2. Está claro lá. É só olhar. Então, eles fizeram isso aqui e fizeram 2 prédios inteiros desde março de 2021. Acabou agora a estrutura, com esse concreto em 100% na torre. É lógico que tem uma equipe multidisciplinar aqui, tem consultor, tem projetista envolvido, a própria construtora, foi uma aposta. Ele vende o concreto de acordo com a norma, mas usando inteligência. Não está errado. Ele está fazendo o que a norma está falando. Então, todo mundo pode fazer. Nós não temos uma norma de durabilidade ainda sacramentada aqui no Brasil, mas no último IBRACON, o 62º, o trabalho lá do professor Veras, né, Daniel Veras, foi excelente. Não só do professor, até me coloquei lá um grupo, né, liderado por ele. Eles fizeram 5 compêndios aqui, 5 procedimentos desse CT IBRACON ao COMPAT, né, fazendo jus ao COMPAT também. Eles fizeram 5 publicações para ajudar em procedimentos, que era uma lacuna aqui nacional, em procedimentos para realizar ensaios que medem durabilidade do concreto. Então, tem lá difusão e migração de cloretos, profundidade de carbonatação acelerada, potencial de corrosão, resistividade elétrica. Cara, tem um monte de... Então, tem bibliografia. Nós temos documento, nós temos um material hoje que dá para a gente aplicar para fazer isso. É só querer fazer, né? Aí, por exemplo, a gente vê, né, assim, a discussão, né? Essa é uma obra que nós tivemos a oportunidade de participar lá em Miami, na Flórida, de paredes de concreto. E aqui foi desenvolvido um concreto altadensável, tá? Que foi feito esse prédio, com 380 quilos de cimento por metro cúbico e a C0,55. Está dentro da norma deles e até da nossa aqui, né? Se fosse comparar com o Brasil, aqui praticamente é uma área rural. Mas lá eles exigiam 0,55, tá? Esse concreto era altadensável, um excelente concreto, foi feito praticamente nenhuma bicheira, nenhum problema de resistência, nada assim de não conformidade aí relevante aí, praticamente não fissurou. Tem uma palestra que a gente fala disso, né? Esse concreto tem 209 litros de água por metro cúbico. Ah, mas podia baixar o consumo de cimento? Eu estava com a C0,55, eu precisava, por uma necessidade técnica, depois quem quiser ver essa palestra de Miami, a gente deixa à disposição, tem no canal do meu irmão gêmeo lá no YouTube. Eu precisava de 210 litros de água para conseguir o espalhamento que eu queria, porque o agregado era péssimo. Péssimo. Praticamente não tinha brita lá na região que eu estava. E eu não tinha como fazer. E a brita que tinha uma absorção de água enorme. E requeria essa quantidade de água. Então, aqui foi usado 380 quilos de cimento por metro cúbico. Eu trouxe os ensaios de cimento para o Arnaldo ver. É um cimento praticamente puro, não tem adição. Então, aqui foi, sim, usado 380 quilos de cimento. Ah, mas tem cimento a mais? Podia reduzir? Bom, foi o que a gente conseguiu fazer numa linha de produção, numa usina móvel usada dentro de canteiro. Beleza. Lá fora tem o Andrés, que é uma das maiores autoridades, e ele fez essas obras que estão vendo aí, né? Assim, as mais famosas, obras de edifícios altos. Tudo. E o Andrés, que ele está ligado à BASF, ele fez concretos lá, que ele diz que o aglomerante total tem 15 a 20% de cimento. 15 a 20% do volume. Então, baixíssimo consumo de cimento. Baixíssimo. Mas, ele está falando isso quando ele está relacionando com o cimento lá de fora. Então, ele está pegando um pouco de cimento lá deles, que é praticamente sem adição, colocando adições, e aí ele fala, ó, do aglomerante total, traduzindo aqui para cá, no CP3, no CP4, dá na mesma. Então, do aglomerante total, tem 15 a 20% de cimento, um exemplo. Cimento que ele diz é o cimento lá, o CP1 nosso, que não tem mais. Mas a gente já tem isso, Chá. Lá fora, eles olham de outro jeito. Aqui é diferente. A gente tem a norma aqui, a 16697, que fala do cimento nacional. Então, nós temos vários tipos de cimento. CP2, CP3, CP4, CP5, CPRS, CP não sei o quê, CP1, CP branco, tem lá, beleza.
Aqui, se a gente for ver, o nosso cimento já é composto. Quer dizer, o Brasil ele já é líder mundial. Quando a gente fala de CP3, nós temos então 50% de cimento. De comparar com o exterior, nós temos 50% de cimento. O resto é adição. É escória, pozolana, sei lá, depende do tipo de cimento. Por exemplo, hoje, na norma atual, que é aqui esse quadrante do lado esquerdo, que essa aqui é uma publicação legal da Votorantim, que ela fez quando teve a mudança da norma, eu posso usar 65% de 35, desculpa, 75% de escória de alto forno no CP3, 75%. 10 material de. Então, daqui a pouco eu tenho também igual o Andrés. Eu posso ter 35. Então, se o cara do exterior viesse aqui, ele vai falar: não, você tem 200 quilos de cimento por metro cúbico, não é 400 que você está falando. Você tem 200, porque o resto é escória. Então, nós já temos um consumo de cimento baixo aqui. O CP2E, que é usado em várias obras aí, também aí, ó, pode ter 35% de escória. Praticamente CP1 a gente não encontra numa linha de produção do concreteiro. Nós temos CP2F bastante, que aí tudo bem. Eu tenho 11 a 25% de material carbonático, que também não é clink. Então eu já não tenho cimento puro aqui. Então toda hora que eu falo consumo de cimento, eu já estou pensando que eu tenho alguma coisa que não é cimento lá. Permite-se usar sílica também, tem outras adições que a gente nem vai discutir aqui, que pode valer como aglomerante. Tudo bem. Então, depois eu não sei se passou aqui uma outra obra. Então, assim, aí eu fui atrás de artigos também, né? Vamos ver os artigos aqui. Tem alguns artigos famosos aqui. Eu estou colocando alguns. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Teor mínimo, diretrizes para o consumo mínimo, né? Mito ou verdade, né? Que o mínimo consumo de cimento, né? Tem muitas pesquisas, né? Então, assim, da onde vem o consumo mínimo de cimento? Eu queria saber da onde vem também. Então, a gente foi cavocando, né? Discutindo, conversando com outros pesquisadores, lendo pesquisa e tal. Sempre o AC preponderante. Aqui estão todos os artigos que nós encontramos e que foram pesquisados, sempre quase três tipos de justificativa para o consumo mínimo. Tá? A primeira, para assegurar a relação com o cimento, que é desde o que a gente está falando aqui desde o começo da nossa apresentação. A segunda, um mínimo, a necessidade mínima aí de uma quantidade de partículas finas para ter trabalhabilidade, que é o workability dele aí, para conseguir lançar, para conseguir bombear, tal. Então, teor de argamassa. Então, ele sabe que tem que ter um mínimo de fino passante ali na 0075 milímetros dele ali, menor que 0075. Então, ele sabe que tem que ter essa partícula, senão ele não consegue fazer. Vai segregar, vai estudar, sei lá, não vai dar slump, não sei, não é mais concreto. Ele precisa ter, fisicamente, ele precisa ter aquela finura, né? E a terceira aqui, ele quer ter uma reserva alcalina, né? Como se fosse, eu preciso ter alguma coisa para proteger o aço, para ter a passividade na armadura, né? Então, assim, essas são as três, vamos dizer assim, justificativas mais plausíveis para um consumo de cimento mínimo, tá? Mas essa terceira, eu até discuti já com o professor Paulo Helena, que quase não tem bibliografia disso. Mas qual é o consumo mínimo de cimento que eu preciso para garantir a passividade do concreto? A gente sabe que é mínimo, porque se você pegar uma barra de aço e passar uma calda de cimento nela e deixar exposta, a gente sabe que milímetros de cimento, que é quase nada, porque né, se você for pegar o blend de cimento que ocupa, já serve para passivar. Então tinha uma reserva muito alcalina. Tanto é que a gente pode fazer um consumo de cimento de 200 quilos, a gente já faz com 100 sem perceber se for um CP3 e ela tem reserva alcalina para garantir passividade. É só você medir o potencial de armadura, o potencial de corrosão. E pode colocar no ambiente agressivo, tem pesquisa disso. Então dá para fazer com consumo muito baixo mesmo. Que é pouquíssimo a necessidade de. Eu não achei nenhum artigo disso, se alguém tiver, depois pode mandar que eu leio, mas a necessidade para a passividade ali da armadura é muito baixo o consumo, nem é nessa ordem de grandeza da norma. Aqui um outro artigo bem interessante também, que é esse aqui, né? Mesma coisa, ó. Menos é mais, ele até pergunta, né? Consumo de cimento de concreto, especificando, né, o consumo mínimo de cimento para durabilidade, menos é mais? Ele até discute aqui também. Não quer dizer, gente, outra coisa também que é uma confusão, não tem nada a ver maior consumo de cimento com durabilidade. Se eu tenho uma relação com cimento alta, não interessa. Se eu tenho uma relação com cimento baixo e consigo baixar o consumo de água por metro cúbico, beleza, vamos usar menor consumo. Mas eu vou produzir numa usina. Se conseguir fazer isso, ótimo. E faz os ensaios de durabilidade para provar, né? Se tudo bem, vida que segue, sem problema nenhum. Então, assim, ó, historicamente, aqui ele fala também, né? O AC é preponderante, né? Ele fala, nesse outro artigo, é a mesma coisa daquele.
né? Ele fala a mesma coisa, as mesmas justificativas, que é para assegurar a relação água-cimento. Então, é daí que a maioria dos pesquisadores entendem que o consumo de cimento veio dessa raiz, para assegurar a relação do cimento, que é indubitável do Abras, aquilo até fala, o Oder-Binder, né? Então, assim, ele quer segurar isso. E ele sabe que, intrinsecamente, intuitivamente, tem um consumo de água mínimo por metro cúbico, tá? Por exemplo, isso aqui é uma pergunta de prova lá da Universidade de São Paulo, da pós-graduação lá. Teste seu conhecimento. Quando o consumo de cimento por metro cúbico aumenta, as seguintes propriedades do concreto aumentam, mantém-se ou reduz? Quer dizer, se você for ver, se eu não tiver relação com cimento constante, porque eu estou na norma, eu tenho que manter às vezes, então a C é constante. Tudo quase piora quando aumenta o consumo de cimento se eu considerar a relação com cimento constante, gente. A única coisa que mantém é a resistência à compressão, porque ela é ligada à relação ao cimento. Então, a resistência à compressão mantém. Modularidade reduz, porque eu vou aumentar a quantidade de pasta. Custo aumenta, porque o cimento é caro. Permeabilidade vai aumentar, porque aumenta a pasta. Permeabilidade, quantidade, profundidade, absorção de água, capilar, de tudo quanto é jeito, volume de vazios, deformação, carbonatação, tudo, difusão de oscoloreto, tudo vai aumentar se eu tenho maior consumo de cimento. Então, não interessa. Não interessa só para, sei lá, se o cara quiser ganhar dinheiro vendendo cimento para alguém, porque para durabilidade, não. Tá? Tudo tem a ver com relação ao cimento, desde que, presta bastante atenção, a relação com o cimento está constante. Então vamos lá, né? Voltando aqui, né? Esse que é o cerne aqui, o centro aqui da nossa apresentação. E aí o que a gente fez aqui? Sempre tinha que pegar 3 normas, né? A 12655 que falava disso, aí pegava a 6118 que falava do cobrimento, tinha umas lacunas, então tinha que sempre olhar 2 normas. Então o que a gente fez aqui nessa tabela? Vamos prestar atenção, até a cor tem a ver também aqui. Nós misturamos todas as normas aqui, desculpa, as 2 normas, a 6118 e a 12655, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós colocamos tudo junto para não olhar 2 normas. Então, aqui, ó, tá os cobrimentos da 6118. Laje, tá? Porque ela divide laje, viga e pilar. Laje. Então, a classe de agressividade, aqui são os cobrimentos. Aqui para viga e pilar. Aqui é a classe de agressividade. Esse asterisco não existe na norma. Desculpa, aqui, ó. Seria o 35, né? Ó, tá vendo? Ele não tem aqui o AC, ó. Desculpa, é o AC. Então vamos lá, vamos entender aqui de lá para cá. Aqui seria a classificidade 1, 2, 3, só que a gente pegou 2 ACs, tá? O 0,5 não tem, né? Então, 1, 2, 3, 4 e esse outro 4 aqui que é o 0,40. Tá? Então a gente quis pegar uma de 0,05 cada relação ao abastecimento variando, tá? Então o que a gente fez aqui? Colocou as resistências de norma, tá? E foi de 0,05 todos os ACs, tá? E aqui nós colocamos os consumos de cimento, tá? Então a norma não tem 0,4, tá? Então a gente criou aqui e manteve o mesmo consumo de cimento, só para conseguir fazer a tabela. Tá? Vou explicar onde a gente quer chegar. E aqui nós colocamos o consumo de água por metro cúbico, desde 130 litros, se alguém quiser fazer, até 200. Podia explodir aqui para cima, porque tem lugar que usa 220, etc. Mas tudo bem. Então, essas cores têm a ver com a classe de agressividade da norma. O 260 está aqui, ó. Entre 260 a 277, aqui já entra outra classe de agressividade, que é a 2, a cor verde, ó, de 285 a 308, certo? A cor tem a ver com a classe de agressividade. Então, a amarela é classe 1, verde 2, azul 3, e a classe 4, essa outra cor aqui mais laranjinha, tá? Eu vou passar aqui para ficar mais fácil a compreensão. Então, eu vou passar uma régua aqui. Vou passar uma régua. Eu vou adotar que nós conseguimos fazer no limítrofe aqui, ó. Vamos adotar 175 litros de água por metro cúbico, beleza ou não? Um consumo de água para eu produzir um concreto. Eu vou adotar 175 litros, tudo bem? 175. Ah, mas não dá para fazer com 175. Aqui não tem como fazer com 200. Tudo bem, mas vamos adotar 175, só para ver. Então, vou passar uma régua aqui no 175. O que eu quero deixar claro, esses quadrantes vermelhos são o consumo de cimento até 260. Ó. 260 aqui seria a norma, ó, que ela pede pelo menos 260 quilos, ó, pelo menos. Aqui já está com 262. Tá? Aqui ela pede 280. Então, o que eu quero dizer? Ó? Em todos os casos, ó, já deixei o quadrante vermelho aqui. Em todos os casos, aqui o mínimo é 360, 320, 280.
Só tem um caso em particular, ó, um caso, que eu conseguiria fazer com 318 quilos se eu mantiver o AC, que a gente combinou de manter o AC para durabilidade. Então, naturalmente, é isso que eu quero deixar claro. Naturalmente, se eu adotar 175 litros de água por metro cúbico, por consequência, o consumo de cimento já vai ser o de norma. Só num caso particular aqui era 2 kg a menos. Porque eu tenho que manter o AC. O AC nós combinamos. O AC não é para durabilidade, não é para vida útil. Eu tenho que manter. Então, tá bom. Ah, mas então eu quero usar um consumo de cimento menor que o da norma. Beleza, eu fiz aqui. Se você conseguisse fazer com 150 litros de água por metro cúbico, aí tudo bem, ó. Aqui, ó, você conseguiria fazer alguns concretos, ó, com 322 quilos. E o mínimo era 360. Mas você tinha que dosar com 150 litros de água. Não sei se ficou claro isso, depois a gente conversa depois da palestra. Mas aí, com 322 quilos, mas não pode fazer que a norma é 360. Não, não, pode fazer. Seria um C40, classe de eletricidade 4, não vai usar 360 quilos de cimento, vai usar 322 quilos, se ele usar 145 litros de água. E aí você faz os ensaios para provar as questões de durabilidade de acordo com o concreto de referência, e se passar, tudo bem. Agora, é muito difícil para quem está aqui, que trabalha em usina, ou quem já trabalhou com isso, vai fazer com 145 litros de água, um concreto C40, de 40 MPa numa linha de produção. É muito, muito difícil. Eu diria que de Minas Gerais para cima já não faz. Por causa não por causa mas a pessoa não é competente. Não, não tem nada a ver. Tem a ver com a característica do material, do insumo. Ele não consegue fazer. Ele não tem material para isso, né? Bom, passando aqui. Gargalo, então, também, assim, na usina, é essa parte do redosador. O que acontece? A gente tem um sistema automatizado, depois o caminhão estaciona ali. Tem problema isso? Não tem, desde que ele controle. Mas a água já entrou na automação. Então, se a gente não aprender ou não fizer direito, nós vamos pagar um preço alto também. Não adianta, sei lá, dosar na automação a relação água-cima, o consumo de água correto, o cimento correto, vir aqui ajustar depois. Você quer ajustar aqui? Tudo bem. Então, isso aqui tem que estar interligado lá no sistema de automação, ó. Aqui tem que ter um hidrômetro. Você tem que cortar a água lá no sistema de automação, cortar a água, o hidrômetro tem que estar zerado. Aí você vai colocar uma água aqui inferior ao que o cara cortou. Aí tudo bem, está sendo medida nesse hidrômetro. Você ajusta, vai embora e fala na nota fiscal que pode ou não colocar água. Depende de quanto você colocou aqui. Agora, o que muita gente faz de forma equivocada? Colocou água na automação, veio aqui, corrigiu e ainda não colocou na nota fiscal e ele põe mais água lá na obra. Então, isso aí não vai ser a mesma relação com o cimento. Aí nós vamos ter problema de tudo, durabilidade, resistência. Ó, por exemplo, esse aqui é um caso de uma usina. Esse tubo está ligado no hidrômetro e ele está jogando água aqui. Essa água está sendo contabilizada? Não. Ah, doutor, mas é só para lavar as facas. Ué, mas e essa água sabe que é para lavar a faca e sabe que não é para misturar com o cimento? Aí não vale também. Quer lavar as facas? Então falou, olha, eu fiz um estudo aqui que eu uso 40 litros de água mais ou menos para lavar as facas. Ótimo, então corta da automação 40 litros de água por metro cúbico e deixa aqui. Certo? Eu fui para Miami a mesma coisa. Ah, mas lá fora é bem melhor. É usina, como é que eles falam? Dosadora, aqui é não sei o quê. E o cara põe água do mesmo jeito. É misturadora, é dosadora, eu vi a mesma coisa. Né? Na Alemanha, eu fui, não tinha nem redosador. Isso aqui, quando a MC Bolchimi convidou a gente para fazer um MC Fórum VIP, cadê o redosador? Não tinha nem ninguém na usina, era tudo automatizado. Não tinha nada. Eles faziam concreto em laboratório, reproduziam esse concreto em linha de produção e não ajustava nada, confiava. Era tudo automatizado. Tinha, sei lá, 30 tipos de aditivo, ó, tinha um sistema automatizado. Ninguém punha sobreplastificante no braço, ou incorporador de ar, ou não sei o que, estabilizador. Não, tudo está automatizado. Aí a chance de errar é mínima. E até no caminhão betoneira, eles não corrigiam com água. Tinha um sistema aqui que tinha uma reserva de aditivo que ele corrigia com aditivo pelo painel do caminhão. Porque ele sabia que se ele colocasse água, altera a relação com o cimento, altera as propriedades do concreto, altera tudo. Altera a relação a C, já era. Aí, por exemplo, né, essa obra que é bem emblemática, que é o MIS, né, que tem 7 anos, mais ou menos, aí, né, 2014 acabou essa estrutura, pelo menos a parte estrutural.
ela tem 470 quilos de cimento, de um cimento CP3, mais 30 quilos de sílica. Se eu considerar a sílica como aglomerante, que eu sou a favor, a relação água-cimento é 0,37 com concreto de 50 MPa, Rio de Janeiro. Difícil fazer lá. Lá deu, aqui passou tudo. Praticamente teve uma não conformidade. E que dava aqui por volta de 55 MPa, 52, 54, não dava um valor muito alto assim. Ah, mas dava para fazer com menor consumo de cimento? Vai lá fazer. Não sei se dava, né? Se a oportunidade foi isso. Agora, lá do exterior, aqui não tem 470 kg de cimento. Porque o CP3 que nós usamos, que era da Votoran aqui na época, tinha 50% de escória nessa época. Então, se você chegar com um cara do exterior e falar, esse aqui é o traço que eu usei, ele vai falar, pô, tem 235 kg de cimento, parabéns. E nós estamos discutindo o consumo de cimento de norma, que a norma está deixando usar o CP3 com escória. Entendeu? Aqui está passando na classe 4 da norma, que é 360. Tudo bem, vamos supor que a gente considerou classe 4, porque eu estou na frente do mar, não tem respingo de maré, mas eu quis considerar que eu quero que essa obra dure bem mais que 50 anos, que é o mínimo de norma aqui. Então, eu estou na classe 4 aqui. Se for considerar lá de fora, se eu fosse tirar aqui da conversa a escória e considerar só o cimento, entre aspas, aí, de clinker puro, eu estou pior que a classe 1. Porque eu estou com 230 quilos aqui, 235 quilos, sei lá, metade. Então, a gente tem que ver bem como a gente está analisando as coisas, né? Aqui é a obra da Falck, né, de 1969. Lógico que o consumo de cimento aqui é baixo. Lógico que é. É indiscutível. Naquela época eram outros padrões, nem norma tinha direito. Então, ó, o consumo de cimento aqui é baixo, mas aqui tem um outro problema. Com 40 anos já estava com um nível de corrosão altíssimo. Por quê? Porque não tem nada a ver com o consumo de cimento, tem a ver com cobrimento. O cobrimento aqui era nada, era milímetros. Começou a dar corrosão, começou a desplacar, depois de 40 anos. Agora, ali era uma condição. Aqui é outra. Aqui é de 1929, o consumo de cimento imobiliário é mais baixo que lá. Mas eu não tenho problema aqui. E essa obra tem 92 anos, que é o edifício Martinelli em São Paulo. Por quê? Porque além do cobrimento aqui ser, entre aspas, talvez igual ou um pouquinho maior, eu tinha aqui artifícios na estrutura, aqui só fazendo um adendo, né? Nessa época aqui, eu peguei um artigo aqui de 1921, lá da página do professor Eduardo Tomás, que é bem famoso na internet, que ele sempre cavoca lá os artigos originais, que falavam aqui nessa época, aqui, ó, um manuscrito do René Bick, que foi o pai da criança. O René Bick falou que aqui no original, que 300 kg de cimento era bom para garantir a impermeabilidade do concreto. Então, eu acredito que usavam por volta de 300 quilos nessas obras aí. Estou admitindo com base em arquivos, né? Que é da mesma época aqui. Isso aqui é de 1929 e aqui era 1921. Então, vamos supor que esses 300 quilos aí, vai, mágico, de cimento, era um parâmetro que eles tinham para isso, né? Mas o que eu quero dizer, essa obra do Martinelli, a gente fez um artigo científico, que eu vou mostrar daqui a pouco, ela está tão conservada, mas não tem nada a ver com o consumo de cimento. O consumo de cimento é baixo, relativamente baixo. Tem a ver com as propriedades da própria arquitetura que expulsava água, porque a água, que nem eu falei, é o maior malefício que a gente tem. Então, tem um sistema natural que repele a água da estrutura, tem cornija, beiral, pingadeira. O Cooper falou isso em 1974. Em 1974, o cara fez isso aqui. Aí nós fizemos um artigo, né, aproveitando essa parte do Cooper, discutindo. Então ele falou lá, ó, se eu colocar uma projeção, eu expulso a água da estrutura. Se eu expulso a água da estrutura, não tem corrosão, gente. Tem nada a ver com o consumo de cimento. Tem a ver com pensar em detalhes arquitetônicos que muitas vezes são esquecidos e pode comprometer. Então, a qualidade do concreto, a espessura de cobrimento e a arquitetura planejada, o projeto pode ser mais preponderante que o consumo de cimento que a gente está discutindo aqui, né? E a execução? Por exemplo, o que adianta eu ter um alto ou baixo consumo de cimento, fazer uma laje sem um adensamento impuro e fissurar assim? A durabilidade de vida útil esquece. Nós estamos discutindo uma coisa de material e a pessoa executa desse jeito. Ou assim, que o agente agressivo vai entrar bem onde não devia, numa junta de um pilar, ou assim, com bicheira, ou assim, sem cobrimento. Então, sim, nós temos que ter uma visão ampla, aberta, que é uma combinação de coisas, né? Para fechar aqui, um artigo do professor Paulo Helene que eu gosto muito, que ele é antigo, né, de 97 aí, mais de 20 anos, ele propôs uma classificação um pouco mais apurada, né, fraca, tal. Ele relacionou isso com relação ao cimento e outras, com deterioração
por carbonatação, por cloreto, com mecanismos de deterioração, igual lá fora. E ele, além de ele falar de relação com o cimento, ele falou de adições importantes, entenderam? Porque aí, quando eu incorporo uma adição junto, eu posso reduzir o consumo de cimento e tudo vale como aglomerante. Tá? Então, ele fez essa parametrização, que a gente pode usar isso em normas futuras ou discutir isso. Então, até o teor de C3A, que pode gerar uma reação deletéria mais expansiva, ele fixou. Já existem propostas disso desde 97. Né? A gente também pode ter ensaios para corresponder à classe de agressividade com ensaios simples de absorção de água. A gente faz muito esse ensaio para a obra de retrofit para saber, por exemplo, é óbvio que se tiver uma absorção de água menor no concreto, eu tenho uma resistência maior e maior durabilidade. Não tem nada a ver também com o consumo de cimento. Entenderam? Não? Pode ser que tenha indiretamente, mas vai ter mais relação com a relação com o cimento. Tá? Quanto maior a absorção de água, pior. Né? Aí um concreto que nem classifica efêmero. Né? E também eu posso classificar, que tem aí essa publicação lá, espanhola, que é muito boa, da Durar, eu posso classificar com um índice de porosidade. Eu sei que um concreto menos poroso é muito melhor do que um concreto mais poroso. Tem tudo a ver com durabilidade, não é consumo de cimento também. Pode estar ligado indiretamente? Pode. Mas eu consigo ter outras coisas para fazer isso. Aí eu tenho que fazer ensaio comprobatório. Bom, então aqui interessa o consumo de cimento e tipo de cimento mínimo? Para todo mundo. Porque, entenderam? Não adianta. Ninguém quer colocar mais cimento. Não é isso a jogada. Entendeu? A jogada é eu saber o que eu estou fazendo e que ferramentas eu posso usar. Então, a qualidade do cobrimento, do concreto, desculpa, espessura de cobrimento, arquitetura planejada e manutenção, projeto e execução são preponderantes até do que o material. Né? Para terminar aqui, uma brincadeira que a gente faz, né? Quando a gente vê muito isso no Brasil, né? É normal a gente fazer uma mistura, né, de popular, tudo, né? O cara está preocupado com a relação com o cimento aqui? Não. Está alta pra caramba, porque a água aqui é no olho. E o consumo de cimento aqui, se você pegar um traço desse, está alto pra caramba. Está bem maior do que o da norma. E essa obra aqui, lógico, não vai dar problema, porque é uma classificação 1, é uma casinha, às vezes, não tem nada de problema que pode dar aí grave de durabilidade de vida útil, mas vai fazer um prédio assim. Uma que o cara não consegue fazer na produção, né? Ele vai fazer desse jeito, mas o que eu quero dizer é que aqui a água está totalmente fora de norma, né? O consumo de água e a relação com o cimento. Mas o consumo mínimo está ok. Bom, gente, obrigado. Acho que eu estourei aqui uns 5 minutinhos aqui, mas era a mensagem que eu queria passar e eu estou à disposição. Não sei se a Ana está por aí, alguma questão que surgir, né? Nós estamos à disposição. Eu queria agradecer a presença de todos. Foi um prazer a gente estar aqui até esse momento. Obrigado. Obrigada a você, excelente apresentação, viu? Muito, Obrigado. olha, gostei Como é muito. que eu abro a minha câmera aqui, Ana? Não estou conseguindo me ver aqui. Aqui você tem assim um quadradinho que tem as. Eu tô te vendo, não Eu não sei, estou me vendo, mas tudo bem. Depois eu vejo com a moça Rosângela. tá ok. Deixa eu tirar aqui. Tá bom. Tiveram muitas perguntas, assim, sempre relacionadas à durabilidade, a preocupação Sim. sempre com a durabilidade, né? Então, assim, eu vou concentrar, vou fazer uma pergunta aqui, mas é que, como foram várias, né? Uhum. Então, assim, ó, quais são as confirmações a respeito da durabilidade do concreto quando se promove a redução mínima do cimento? Sabemos que o cimento é um dos fatores que promovem a proteção da armadura, por exemplo. Que Uhum. análises foram realizadas para garantir que esse teor será suficiente para impedir o processo corrosivo das armaduras Uhum. ou até mesmo de proteção das estruturas de ataques externos de uma maneira geral? Na verdade, foram duas perguntas. A primeira só eu queria ver a câmera aqui, isso eu não estou conseguindo aqui, que é difícil de. Mas tudo bem, é só a primeira parte, se puder, eu só não entendi a primeira parte. Quais são as confirmações a respeito da durabilidade do concreto Tá, quando se promove a redução mínima do cimento? sim, perfeito. É o que eu falei na apresentação, né? O que acontece? Tudo está ligado, em termos de durabilidade,
a maior parte está ligada com a relação com a cimento, entendeu, Ana? Não com o consumo de cimento. Pegaram muito isso de um calvário, assim, né? Então, o que acontece? Quando, esquecendo o consumo de cimento, tudo bem? Eu posso ter concretos que nem o do André, que eu mostrei, que tem artigo dele, se o pessoal for pesquisar, que eu tenho, sei lá, se você for ver, 100, 150 quilos de cimento, entendeu? E foi feito prédios enormes nos Estados Unidos, que a norma até é mais rigorosa do ponto de vista assim, de durabilidade. Então, se eu fizer ensaios comprobatórios, porque tudo é uma questão de contexto, não dá para falar que com esse consumo aqui já pode dar problema. Você tem que ver o contexto da classe de agressividade, né? Tem que ver se lá tem corrosão por cloreto, corrosão por carbonatação, ataque de sulfato, chuva ácida. Dependendo da classe de agressividade, você faz o teu concreto. Tudo Sim, bem? checklist. Seguindo a relação com o cimento. Se ele tem 100 kg de cimento, 200, 300, e passar nos ensaios de durabilidade, ok, vamos prototipar, vamos conversar com o projetista e vamos fazer um projeto. Agora, essa é a primeira parte da pergunta, né, de durabilidade. Eu tenho ensaios comprobatórios que dá para fazer, tá? Absorção de água, potencial de corrosão, tem uma gama de ensaios, retração, a gente fez agora aqui numa obra em São Paulo um monte, inclusive com vocês vários, né? Você sabe, tem muitos ensaios, né? Reatividade ao agregado, o cara pode fazer tudo. Agora, isso é a primeira parte, né? Então, assim, eu diria que é possível, eu teria que fazer e fazer os ensaios comprobatórios depois. E tem uma expectativa grande de passar. Existe isso, entendeu? Dependendo do contexto do ambiente agressivo que eu expliquei. A segunda parte é o que eu expliquei daquela reserva. A pessoa que perguntou, eu creio que está preocupada para garantir a passividade da armadura com o consumo mínimo de cimento. Então, isso é uma coisa que não tem muita publicação, não tem. Mas o que eu conversei até com o professor Palmeirense, eu conversei com o Andrés também, ambos disseram que é tão ridículo, vamos dizer assim, o consumo de cimento para isso, porque, que nem eu falei, você pinta com uma calda de cimento uma barra de aço, ela já está passivada, vamos dizer, né? Óbvio que eu tenho, assim, a questão ao longo do tempo, mas aí eu tenho um cobrimento natural, quer dizer, eu tenho mais cimento em todas aquelas lameirinhas, né? Que eu vou ter de espessura de cobrimento. Então, assim, como eu tenho já feedback de que nessas obras do André que eu mostrei, ou a própria norma brasileira, se você for ver, nós estamos lá, mesmo que seja num ambiente rural ou moderado, se permite fazer com 260 quilos de cimento, né, 250, etc. Então, eu não tenho assim artigo científico, posso procurar sobre isso, mas o que eu recebi de informação é que o parâmetro já do consumo mínimo de cimento da norma brasileira é muito maior do que essa necessidade da reserva alcalina, entendeu? Para a passivação da armadura. Ok, muito bom. Uma outra pergunta aqui, até do Arnaldo. De uma maneira objetiva, segundo a norma, o consumo mínimo de cimento, de acordo com as 4 classes ambientais, é obrigatório ou não? Não, então, é o que eu falei. Eu entendo que a norma é uma referência, né? Ela tem aquele consumo de cimento, mas depois vem aquela frase que permite, ela dá uma permissão para os acadêmicos, os pesquisadores, os consultores, realizar um concreto que atenda o mesmo desempenho do que aquele que pode ser referência de norma, e a norma permite isso por meio de ensaio comprobatório. Entendeu? Você faz o concreto de referência e faz o concreto que você quer lá, que se é que vai ter o consumo de cimento, que é difícil, que nem eu falei, colocar numa linha de produção pelo consumo de água, né? Então pode ser que você consiga fazer com consumo menor, dependendo da região do Brasil, e se tiver ensaio comprobatório, tranquilo, a norma permite sim, está dentro da norma, não tem problema. As outras perguntas é tudo em relação à durabilidade. Qual a relação entre consumo mínimo e durabilidade? Foi uma pergunta. Isso cai bem naquela seara que eu estou falando, né? Depende do ambiente agressivo que ele está, lógico. Uma hora ele não vai conseguir estar lá com respingo de maré numa indústria de fertilizante. Pode ser que ele não consiga fazer com cimento mínimo, um cimento inferior àquele já prescrito pela norma, entendeu? Mas é o que eu falo, se ele conseguir, não tem problema, desde que ele faça os ensaios que tem a ver com aquele ambiente agressivo que ele está e que ele seja compatível com o mínimo que a norma prescreve, entendeu? Ok. A outra pergunta você acabou de responder, que seria: quais os fatores essenciais para garantir a durabilidade nos diversos meios que o concreto pode estar inserido? Bonitinho. Mais ou menos já falamos, né? Exatamente.
Então, seria isso. Acho que foi muito Tá. proveitoso, muito importante essa, né, as pessoas entenderem. Tem uma gatinha aqui na tela, muito linda. Acho que Eu é sua estou filha. tentando me. Estou com dificuldade aqui, mas E, legal. mas eu quero agradecer muito a sua presença, tá? Essa palestra foi, tenho certeza Tá, que todo mundo gostou muito, foi uma reciclagem excelente. E vamos para uma próxima. tá, legal, agradeço. Ah, Tá bom. Eu que queria agradecer a todos, né? Oi. apareceu uma pergunta Alô? aqui. Oi, tá me ouvindo? Ah, tá. Vamos lá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Tem tô mais ouvindo. tempo para uma perguntinha? Tenho. Sim, sem problema. Se eu souber, né? Ah, elogiando a sua palestra, né? Ficou claro que o AC que manda. Agora o problema está na venda do concreto. Ah, sim. Agora, aí tem uma pergunta: está na venda do concreto? É porque vende um FCK solicitado com slump e Sim. sabemos e conseguimos resistência à compressão com um AC até maior que 0,7. O Luiz Então, mas Fernando aí, mandou. não, está perfeita a pergunta aí. Eu não diria na venda, né? Seria no pedido, né? Porque quem pede já É, deveria pedir, porque você liga para uma concreteira e fala assim, eu quero um FCK, um concreto. A culpa está em quem pede também, eu defendo muito isso, porque se você liga para uma concreteira, que é um mercado competitivo, liga lá e fala, eu quero um concreto de 30 MPa, você não falou nada, cara, o cara vai te vender um concreto que dá 30 MPa. Você não é, estabeleceu para ele relação ao acimento, índice de vazios, etc. Agora, a partir do momento que você fala assim, quero um concreto que segue a norma, classe de velocidade 3, relação com acimento tal, e etc., você que tem que pedir de acordo com a norma, né? E aí, o que acontece? Ele pode, eu entendi o que ele falou, que é que muita gente se escora nisso. Ele pode conseguir fazer um concreto com a C07 e dar 35 MPa, um exemplo. Não sei, dependendo do tipo de agregado, do tipo de cimento que ele está usando, dá para fazer. Mas não vai passar nos ensaios de durabilidade comprobatório. Provavelmente, entendeu, Ana? Então, ele vai conseguir fazer, ele vai garantir a resistência mecânica e não está se preocupado com durabilidade, porque a norma prescreve. Entendeu? Então, exato. assim, nós já fizemos um acordo aqui, né? Até hoje, pode ser que amanhã eu mude de ideia. Hoje, nós sabemos que um parâmetro preponderante é a relação ao cimento. Se amanhã a gente conseguir fazer alguma coisa no concreto que a relação ao cimento já não é mais fator preponderante, ótimo. Mas hoje a gente sabe que a durabilidade intimamente está ligada. Então, assim, ele deveria comprovar isso, que é muito difícil, com um AC dessa magnitude aí. Isso a gente sabe. No mundo inteiro, assim, durabilidade é relação ao cimento baixa, entendeu? Sim, Pode ser que ele ok. não está seguindo os parâmetros de durabilidade aí, né? Exatamente. Nossa, excelente. Tá. Excelente, olha, adorei a palestra, tenho certeza Obrigado, que Ana. todo mundo foi muito proveitosa, viu? Eu Agradeço a agradeço sua muito aí. participação, agradeço a Legal. participação de todos. Infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui, que o tempo Tá já, bom. né? Eu Tá bom? agradeço muito a BCP pelo convite e estou à disposição aí para a gente conversar numa próxima oportunidade. Foi um Ok. prazer. O Obrigado, prazer é Ana. nosso. Obrigada a Valeu. Muito todos, obrigado. obrigada pela presença de todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Até Tchau. logo. Tchau. Tchau.